Dá um abraço em alguém aí, um cheiro. Digam que bom que você veio. Eu esqueci de perguntar um negócio, cara. Eu esqueci de perguntar até que horas. Ela vai me dizer, ela está só conversando. Glória a Deus. O Senhor é bom. Meninas, é com muita alegria que eu estou aqui nessa noite. Muito feliz pela oportunidade. Já estive aqui, mas não compartilhando a palavra. Estive aqui há muitos anos atrás. E hoje eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Todo lugar que eu vou, eu sempre digo a mesma coisa. E chegou, hein? Eu sempre digo a mesma coisa. Eu ia conhecer vocês. Quem aqui tem certeza que ia me conhecer? Tem certeza que ia me conhecer? Não, mulher? Eu tenho certeza que eu ia conhecer vocês. Porque hoje, por mais que a gente seja separadas por um município, vai ter uma hora que a gente vai morar na mesma cidade. Então, eu tenho certeza que em algum momento eu ia virar a esquina na Nova Jerusalém e ia dar de cara com você. Mas o Senhor nos permitiu nos conhecermos antes. E glória a Deus por isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Carmozina Joyce. Sou esposa do Wesley, mãe do Gael. Sou da Novos Começos, que fica lá em Itaboraí. Sou moradora de São Gonçalo. Lá na Novos Começos dirige um culto. Tem São Gonçalense aí, gente? Tem? Aleluia. Galera do Alcântara, levanta a mão aí. Hoje eu estou aqui com a minha irmã, Mara, que sempre me acompanha, sempre intercede por mim. Meu esposo ficou com meu filho. E é sempre um prazer ter essa oportunidade. Silvia mora no meu coração, uma mulher inteligentíssima, muito boa de conversar, aleluia. Inclusive, aproveite disso, gente, porque muitas vezes a gente tem mulheres que são extraordinárias do meu lado e a gente não aproveita. Então, marca um café, que essa mulher é sensacional. Muito obrigada pelo convite, apóstola, é uma honra estar aqui. E, queridas, quando terminar esse culto, ali fora você vai encontrar o meu livro. Esse livro, Um Olhar para o Devocional, foi algo que o Senhor plantou no meu coração diante de uma narrativa que sempre surge no meu Instagram, sabe? Todas as vezes que eu abro as minhas redes sociais, abro para pergunta, coloco lá uma caixinha de pergunta ou alguma coisa do tipo, as pessoas sempre me sinalizam sobre a dificuldade de ler a Bíblia. E de não só ler a Bíblia, mas ler a Bíblia e também ler outros livros. Há um boato que em São Gonçalo, as pessoas... Não vou falar de São Gonçalo, não tem São Gonçalense aqui, eu vou falar de São Paulo. Que em São Paulo, as pessoas começam a ler o livro, botam um marca-texto bonitinho, começa a ler toda empolgada, mas não termina. E aí vai ficando com vários livros marcados, espalhados pela casa e não termina nenhum. Também há boatos de uma galera que todo janeiro diz que vai ler a Bíblia o ano inteiro. Aí começa a lê Gênesis, toda boba, história de Adão e Eva, Noé, Enoque, Abraão. Lê Êxodo, mas quando chega em Levítico e dá de cara com as leis, já começa a desanimar. Quem já ouviu falar sobre isso em São Paulo? Aí o Amada não passa de Deuteronômio. E sempre essa luta. Baseado nisso, o Senhor me inspirou a escrever Um Olhar para o Devocional. Esse livro não são devocionais prontos, tá? Na verdade, ele é baseado em Êxodo 33, capítulo 33, versículo 7, que é um texto que diz que Moisés costumava construir uma tenda chamada Tenda do Encontro. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei muito pensativa. A Bíblia diz que era um costume na vida de Moisés fazer uma tenda para se encontrar com Deus. Nesse lugar ele orava, ele meditava nas leis que já estavam na tábua, ele tinha um tempo com o Senhor, e esse tempo era tão precioso que a glória descia, cobria aquela tenda. Josué ficava em pé na porta e as outras pessoas ficavam observando. E quando elas queriam conselhos, elas iam até Moisés, porque Moisés estava cheio do Espírito Santo, a partir dos encontros que ele tinha com Deus. E não foi numa época que Moisés estava no palácio no Egito, não, queridos. Nem também foi uma época que ele estava cuidando de ovelha no deserto, não. A época que ele construía a tenda foi a época que ele estava guiando o povo no deserto. Pensa milhares de pessoas que ele tinha que orientar, guiar, estruturar, permitir que não se perdesse. E ele ainda era casado, tinha filhos, tinha esposa e mesmo assim tinha tempo para ter tempo com Deus. E isso me quebrou, irmãos, porque todas as minhas desculpas, elas caíram por terra. Eu não estou guiando um povo inteiro, mas não estou não. Eu sou até ocupada, mas não estou fazendo isso tudo.
E se esse homem que fazia isso tudo tinha tempo para tempo com Deus, que dirá eu e você? Então esse livro ele fala sobre como reservar tempo, para quê, o porquê. E muitas vidas têm sido abençoadas através dele. Então, se você quer de fato estabelecer uma vida devocional com o Senhor, ter o seu tempo de leitura, de oração durante a semana e quer entender como fazer isso, um olhar para o devocional tem esse objetivo. Ali fora você encontra o livro. Você me abençoa quando compra, mas eu não quero que você compre apenas para me abençoar. Eu quero que você compre para se abençoar. Então vá para casa, abra o plástico, leia e eu creio que o Senhor vai falar com você assim como Ele falou comigo. Amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, no primeiro, Salmo 1. Vamos falar sobre raiz. Salmo 1, livro dos Salmos, nós vamos ler o primeiro Salmo, Salmo 1, que é um salmo muito conhecido. Quantas encontraram? Digam amém. Amém. Salmo 1, diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, ou um ribeiro de águas, algumas versões dizem. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu quero te louvar por esta palavra, que ela é viva e eficaz. Ela por si só já fala o nosso coração. Mas nessa noite o Senhor nos reuniu aqui, me trouxe até aqui, trouxe cada irmã. E eu quero te pedir, a semente é boa, o semeador é fiel, então prepara a terra, Senhor. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, para que a boa semente dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Fala comigo, fala com as minhas irmãs, com os meus irmãos, e que nessa noite somente o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando eu li o tema Enraizadas, eu pensei em muitas coisas, em muitas passagens. E eu gosto, assim, quando tem tema que já me dá um norte, eu já começo a pensar, já começo a calcular. Mas antes de eu decidir o que eu vou comunicar quando eu sou convidada para ministrar a palavra, é óbvio, eu pergunto ao Senhor. E pergunto assim, de boa mesmo, desse jeito, não tem muito mistério não. Existe um mistério entre eu e Jesus na pia. Quem tem esse mistério? É um tempo ali com Ele. E aí, estou eu lavando louça e eu falei, Senhor, o que o Senhor tem para aquela sexta-noite? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar com as minhas irmãs? E esse salmo, eu já tenho mastigado um pouco ele para a minha vida pessoal. Eu já tenho meditado nele, porque aqui tem uma chave muito poderosa, irmãs. Aqui tem um segredo muito poderoso. E quando eu percebi isso, quando o Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos para o segredo contido aqui, eu comecei a meditar e a entender um pouco mais isso, e eu tenho trazido essa realidade para a minha vida. Então, quando eu comecei a perguntar ao Senhor o que eu deveria compartilhar com vocês, o que Ele tinha para nós nessa noite, o Senhor me fez ir a esse salmo. E esse salmo, ele é até um salmo complicado de estudar, porque ele não tem uma origem certa, não se sabe ao certo quem escreveu. Atribuem a Davi, porque na verdade a maioria dos salmos a gente bota na conta de Davi, porque ele escreveu muitos mesmo, mas não tem uma certeza da data que foi escrito, de quem escreveu, o cenário que escreveu. Mas bem verdade é que, independente do autor e do pano de fundo em que foi construído esse texto ele é poderosíssimo para a gente aplicar na nossa vida, no dia a dia.
E eu nunca tinha notado isso, porque muitas vezes a gente usa os salmos tipo como uma abertura de culto, uma coisa assim que a gente lê de vez em quando quer ficar bem. Mas aqui existem verdades do céu que, quando aplicadas, mudam realidades. E o Senhor começou a me fazer passear sobre isso. Primeiro, o autor, ele divide o povo, digamos assim, em 2 blocos. Ele divide entre os que creem e os que não creem, os que temem e os que não temem, os ímpios e os crentes. Está bem clara a divisão aqui. E quando ele mostra essa divisão, ele primeiro nos dá conselho para aquele que crê. Ele diz algumas coisas para os que creem, como nós devemos levar a nossa vida, como deve ser a nossa conduta. E aí eu comecei a pensar nesses primeiros conselhos que esse salmista quis dar. Ele diz assim: bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Então ele começa falando, algumas versões diz que não anda. Uma coisa meio que informal, mas logo em seguida ele dá um passo e nem se detém. Então uma coisa é quando você anda, uma coisa mais informal, outra coisa é quando você se detém. Quando você se detém, você já parou. Se já parou, já está prestando mais atenção. E depois ele vai um pouco mais além. Ele diz assim: e nem se assenta. Ou seja, é aquele que já se entregou. Já sentou na roda, já está na roda, já está envolvido no papo, já foi. E ele nos dá esse despertar de quem a gente está ouvindo conselho, com quem a gente está conversando, quais são as mesas que a gente está sentando. Ele começa a nos orientar para perceber em que ambiente a gente está. Porque a ambiência, ela tem a capacidade de te mudar e te moldar. O lugar aonde você vai determina a roupa que você veste. É ou não é? Porque se você fala assim, que nem eu essa semana eu estava linda de bonita sentada no meu sofá. Chegou uma mensagem, o aplicativo da escola do meu filho. Segunda-feira aguardamos o Gael. Eu falei: segunda-feira, Jesus! Aí que eu me dei conta que as aulas começavam na segunda-feira. Sabe o que a criança tinha para ir para a escola? Nada, que a mãe esqueceu. Sai eu desesperada para ir para a rua comprar material escolar. Peguei a lista e fui para a rua. Falei: segunda-feira já eu tenho que comprar. Liguei para minha irmã que sempre salva a minha vida. Falei: preciso etiquetar material. Preciso organizar tudo. Eu sabia que eu estava indo, irmãos, por desespero. Eu estava indo para Tides. Quem entende o que eu estou falando? Como é que você se veste para a guerra, irmã? Como é que você se veste para Tides, amado? O calor é camiseta, é calça jeans e tênis. É isso, uma bolsa grande para ir tacando tudo, e fui. Em contrapartida, algumas semanas atrás, eu tive um café da manhã no Copacabana Palace, fui com a pastora, não foi? Aí não é tênis velho, porque eu não estou andando, né? Aí não é qualquer roupa. Então, o lugar para onde você está indo determina o tipo de postura com que você vai, determina o tipo de roupa com que você vai, até a bolsa, até a maquiagem. Então, o ambiente com quem a gente está conversando, com quem a gente está se detendo, com quem a gente está assentando, vai determinar muito das nossas decisões. E muitas vezes a gente perde a percepção disso. Olha que interessante, tem uma pergunta na Bíblia que ela só foi feita para 2 mulheres. Somente 2 mulheres ouviram essa pergunta na história das Escrituras. Que foi: o que você quer? Pede, até metade do meu reino eu te dou. Essa pergunta foi feita para Esther e essa pergunta foi feita para a filha de Herodias. Primeiro perguntou para Esther, o rei Assuero perguntou para Esther um dia. Esther faz um banquete para ele, ele fala: o que você quer? Me diz, até metade do reino eu te dou. Ela falou: quero que você venha no banquete comigo. Aí ele pergunta de novo: o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Aí ela fala: eu quero que você vá em outro banquete, que mulher inteligente, ao invés de fazer tempestade, faz festa. Aí ele foi em outro banquete. Chegou lá, ele perguntou de novo: o que você quer, mulher? Não quer ser rainha? Se eu te der metade, você vira rainha. Ela falou: não quero ser rainha. Eu quero que você vá contra os meus inimigos, contra Amã, porque ele fez uma forca para o meu povo.
E ali ela consegue libertação. Em contrapartida, corta para mais para frente, anos depois, a filha de Herodias faz uma dança belíssima no aniversário de Herodes. Herodes, já bêbado, pergunta para ela, o que tu quer? Até metade do meu reino eu te dou. A naquela hora poderia virar rainha. Se ela tem metade do poder, ela tem metade da coroa também. Mas aí ela vai pedir conselho à pessoa errada, ela pede conselho amargurado. Uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida é pedir conselho amargurado. Gente amargurada só tem amargura para dar. Não é que a gente vai abandonar o amargurado, não é que a gente vai largar, mas você precisa saber quem está dando norte à sua vida. Porque às vezes a gente deixa pessoas darem norte à nossa vida que estão perdidas. Como é que alguém dá caminho se nem ela tem? Como é que alguém dá norte se nem ele tem? Mas existem umas mulheres que têm umas alianças. Queridas, eu não sou a favor do network. Eu não sou a favor, assim, dessa coisa exagerada, entendeu? Do contato exagerado. Só fala com pessoas por interesse. Eu não gosto muito disso, não. Eu sei que faz parte do mundo, do universo. Mas eu acredito nas conexões do reino, do céu. Eu acredito realmente. Mas bem verdade é que já passou da hora da gente entender com quem a gente anda. E começar a ser mais intencional. Aí a menina foi pedir conselho à mãe. A mãe falou, eu estou amargurada. Porque quem vive em pecado vai criar amargura sim. E ela estava em pecado. Aí a amargura, ela leva a filha dela. Ela tinha tudo para promover a filha. Mas o ódio que estava dentro dela era mais forte. Aí ela fala assim, eu quero a cabeça de profeta. Duas tontas que podia ficar rica na mesma hora. Falar, eu quero metade do reino. Agora que eu tenho a metade, agora eu quero a cabeça do profeta. Nem pensaram. Nem para ser. Tem gente que nem para ser ruim pensa. E é com essa amada que tu vai pedir conselho. Ei, seja esperto, seja inteligente, querida. Eu lembro que no dia, vou abrir um parêntese aqui. Eu ia fazer uma viagem, ia ficar fora. Eu falei, eu preciso passar um tempo com a minha família. Pastora Marielle fez um retiro num hotel. Aí eu fui, apóstola. Foi eu, minha mãe e minhas irmãs. Nos inscrevemos, falei, vou passar um tempo com minha mãe, vai ser legal com minhas irmãs. Bênção de Deus. Eu ando muito, né, varão? Vou ficar aqui nesse quadrado. Amém. Mas quem não me vê vai ouvir a minha voz na live. Mentira, eu vou ficar aqui. Aí, fui. Quando eu olho a chamada do retiro, eu vi assim, Érica Garnieri vai palestrar. Eu achava aquela mulher sensacional, uma referência. Mulher fina, fala bem, anda bem, come bem. Falei, gente, quero aprender com essa mulher. Falei, vou me preparar para encontrar com ela. Fui na rua, comecei a garipar. E quando eu vou, todos os lugares que eu vou na direção do Espírito, irmãs. Eu desço do ônibus e falo, Senhor, me mostra onde está a promoção. De verdade. Não estou brincando. Eu desci, entrei numa loja, uma lojinha que tem em Niterói, a lojinha nem é muito uou assim, mas fui garipando, cheguei lá atrás, achei um conjunto, falei, meu Deus, tem meu tamanho, a menina tem, eu falei, é esse. Me preparei para conhecer a mulher. E eu falei para ela, eu me preparei porque eu queria te conhecer, eu queria te honrar. Cara, aquele dia a gente conversou o dia inteiro e ali o Senhor fez uma aliança. Ela falou, eu ia embora, nem vou mais, Carmuzina, eu gostei de ti. Eu falei, também gostei de ti. O que eu estou querendo te dizer é que muitas vezes a gente começa a achar normal andar, ouvir, sentar em mesas que vão cortando, vão deformando, vão aparando as nossas raízes. Vai destruindo, são conversas que vão minando a sua vontade de estar no ministério. São conselhos que vão minando a sua vontade de seguir com o seu casamento, de batalhar pelo seu casamento, de batalhar pelos seus filhos. São pequenas risadas, às vezes, que te impedem de ser uma mulher empática. Eu juro que eu fico pensando, mulher que ri de mulher comigo, eu tenho certeza que quando eu não tiver vai rir de mim. Então não vai rir comigo não, amada. Não vai rir comigo não. Ah, mas não achei que o cabelo dela tá legal. Ou vai lá e fala pra ela ou não fala nada, porque o cabelo não tá na tua cabeça.
E eu falo mesmo, porque depois eu vou embora. E vocês que se virem com as informações. Então, o que eu estou falando é que as conversas, o salmista está dizendo, se você não vai no conselho do ímpio, você consegue ser feliz. Querido, às vezes a gente ouve informações, de verdade. A pessoa fala uma coisa que te perturba. Tem gente que tem o poder de tirar a nossa paz. Você está chegando feliz, você sobe a escada, você dá de cara com um amado que tira a tua vontade de cultuar. Aí do outro lado também tem uma galera com uma escuta muito infantilizada, muito fragilizada. Qualquer coisinha te arrebenta. Já enfrentou leão, já enfrentou gigante, ouve um comentário que não gostou, fica chorando 3 dias no edredom. Ah! Eu sei que tem época do mês, tem dia que a gente está abalado, mas tem hora também que é questão de escolher. Ou você fica com as verdades da palavra do Senhor, ou com as mentiras de Satanás que vai usando a boca dos distraídos. Uma vez uma irmã falou para mim assim, Carmozina, eu estou muito chateada com você. Eu falei, por quê? Ela falou, você passou por mim no centro de Niterói e não falou comigo. Eu falei com você, você não me falou comigo. Na hora o Espírito Santo de Deus, pastora, me deu um alerta. Eu falei, irmã, eu estava com ou sem óculos? Ela falou, você estava sem. Eu falei, pois é, meu óculos quebrou, irmão, não enxergo ninguém. Eu sou igual aquele versículo que vê as pessoas como árvores. Eu não falei com você, não é porque eu te odeio, não, irmão, não te vi. E quantas vezes a gente, com percepções, detalhes, vai guardando, nutrindo mágoa. A gente tem que treinar mais os nossos ouvidos. E fazer com que o nosso coração não seja terreno baldio. Sabe terreno baldio sem muro? Que todo mundo passa e joga o que quer? Aí, eu sei, irmãs, que quando a gente começa a mudar de quem a gente ouve conselho, com quem a gente se detém e aonde a gente se assenta, as pessoas começam a falar que a gente está metida. Quem já passou por isso? É uma luta. Aí a pessoa fala, fulano está metido. Não é ser metido. Às vezes é questão de maturidade. Às vezes é questão de postura. Porque nas emoções, nas nossas emoções, esse ambiente do relacionamento, a gente vai precisar ter muita maturidade. E aí eu gosto de pensar em Jesus. Jesus, ele tinha um formato de relacionamento. Olha os evangelhos. Ele amou e teve compaixão da multidão. Isso o Senhor tem me ensinado. Com a multidão ele amava, a multidão ele tinha compaixão, a multidão ele dava pão, ele dava peixe, com a multidão ele falava, pregava, mas também despedia, tá? Acabou, podem ir. Os 70, ele treinou. 70 discípulos, treinou, ensinou, capacitou e enviou. Vai, vocês podem ir. Os 12 andou perto, os 12 sentavam à mesa, os 12 conversavam, e nos 12 o negócio era mais estreito. Porque teve um que vendeu e traiu, teve outro que negou, e teve 10 que sumiu, meteu o pé. Que a gente fala de Judas que vendeu, de Pedro que negou, mas os outros estavam aonde? Só João que passou de largo. Dos 12, ele tinha relacionamento, ele tinha mesa, mas tinha um nível também. Desses 12, ele tinha 3. Pedro, Tiago e João, que era o que ele sempre falava assim, vem vocês, vem vocês. Quando você quer ver uma coisa extraordinária, quem são os vem vocês que dá para você fazer? Porque não dá para ser todo mundo não, tá? Uma coisa que eu estou aprendendo, chorar com os que choram, o povo chora. Dá um testemunho de uma doença que chora, pergunta se quer tratamento, pergunta se quer ajuda. Dá um testemunho de que o casamento acabou, vai te consolar, vai te dar um bolinho, que o povo adora consolar com comida. Quem já viu isso? Eu, quando fiquei viúva, ganhei empadão por dia. O povo adora consolar com comida. Agora experimenta dar um testemunho de que comprou um carro novo. Conta para alguém que passou na faculdade e dá uma olhada no semblante. Você tem que saber quem são os 3 que você fala, vamos comigo até ali. Você pode ver mais da minha intimidade. O problema é que a gente está muito imaturo. Aí a gente abre a porta para todo mundo e depois se magoa e quer botar a culpa nos outros. Ei, guarda.
A gente não precisa de tapinha nas costas toda hora, nem tudo é aprovação. Peça a direção a Deus de quem dá para ser dos seus 3. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas mesmo tendo os 3, Jesus tinha momento que ficava sozinho. Tinha hora que ele falava, não vem nem Pedro, nem Tiago, nem João. Agora eu vou até ali, porque sou eu e o Pai. Nessa era dos conselhos líquidos, todo mundo tem 5 passos para, 3 passos para, 1 arrasta para cima. A gente vai ouvindo, a gente vai prestando atenção, a gente vai se detendo e não percebe. Aí você pode falar assim, Carmozina, essa palavra não é para mim. Eu nem tenho amiga. Porque também tem a galera que não quer também ser amigo de ninguém. Ninguém vale nada. Os querubim. Tem a galera aí, apóstolo, os serafins. Não, porque eu não ando com ninguém. Eu pego minha bolsa e vou embora 5 minutos antes do culto acabar, para não ter que lidar com ninguém. Amada, não faz isso não, hein? De verdade, eu sei que pessoas são difíceis. Mas pessoas são tão difíceis que você está no bolo também. Tenha relacionamento. Existe muita bênção na comunhão. Isso é Bíblia. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. O nome dele é Emanuel, não é Deus comigo, é Deus conosco. Tem muito poder na comunhão, na mesa, no café. Você só precisa saber com quem você está nessa mesa e nesse café. Não é sobre se isolar, porque também existe uma expectativa de Satanás de nos tirar do rebanho. Olha para o reino animal, quando a ovelha começa a andar sozinha, é a hora que ela sofre o ataque. Para com esse negócio. Pede a Deus, amiga do céu. Fala, Senhor, me apresenta umas pessoas que às vezes estão do teu lado e você não sabe. Pede que o Senhor dá. Mas tem uma galera que fala, Carmozina, essa palavra não é para mim. Não estou conversando com ninguém, não estou me detendo com ninguém, não estou sentando em nenhuma mesa. Pois bem, agora que eu vou tocar na ferida que o Espírito Santo tocou na minha, eu vou tocar na tua também. Vamos para o mundo virtual. O mundo virtual está distorcendo as nossas raízes com conselhos do inferno. E ali a gente nem anda e nem se detém, a gente senta mesmo. A gente senta na roda, sabe por quê? Porque tem hora que você está lá vivendo sua vida, você cai no golpe. Qual é o golpe? O golpe da mensagem ou da ligação. Você para 1 segundo para olhar uma mensagem. Quando vê, você está 30 minutos no feed do Instagram. Quem já viu isso? Está com a vassoura aqui. A toalha de prato aqui. A hora passando, o frango na pia, olhando, falando, gente, ela não vai levantar não. O frango na pia, gente, estou aqui a hora, já descongelei. E você tá lá, e sobe. Legal as influências, eu gosto. Pinterest para ver o que vai colocar em casa. As blogueiras que são influências, que usam o cabelo assim, a trança assada, você olha, você fala, legal. Tem muita coisa boa. Mas e as ideologias? E as pequenas sementes que vão distorcendo os nossos discursos e que não estão competindo com a palavra, porque a palavra nem entra nesse ringue. A palavra está perdendo para isso. Irmãs, essa era da influência, a era da influência está destruindo mentes. Destruindo mentes. Eu tenho algumas parcerias, né? E aí eu tenho uma parceria. Vou abrir um negócio aqui, pra vocês entenderem. Eu tenho algumas parcerias. Eu tenho uma parceria de uma drenagem. Aí eu faço a drenagem deixa fininha mesmo, o negócio é bom. Você sai de lá leve. Eu gosto muito. Aí esses dias, conversando com a menina que faz a drenagem, eu falei, eu não gosto dessa gordura aqui. Quem odeia essa gordura aqui? Gente, isso aqui é uma maionese que eu comi em 2001. Que tá aqui até... Aí tu bota o maiô, eis que ela vem. Oi, quem já viu? Aí ela falou pra mim assim, Carmozina, eu consigo tirar isso aí. Falei, o quê? Ela falou, tira isso aí. O nome do tratamento é Cliolipole. Falei, fala mais.
Ela falou, eu vou congelar essa gordura aí, ela vai dissolver no líquido do seu corpo. Eu falei, que isso? Isso existe? Ela falou, existe? Eu não sabia. Eu não conhecia. Ela falou, vamos esperar o sol diminuir que eu vou tirar isso aí. Eu fui embora para casa pensando, eu falei, gente, quantas vezes a gente odeia um pedaço do nosso corpo, aí entra no Instagram, vê as mulheres que não tem e fala, fulana não tem. Amada rica, deve ter um aparelho desse no banho. Aí a gente pobre, que nem sabe o que é, fica arrasada, porque não tem o corpo da... Amores, deixa eu falar uma coisa, tudo editado, tudo pago. Corta, paga. Aí a gente vai se detendo nisso, bebendo disso, e as nossas raízes estão encurtando. A gente está ficando, de certa forma, rasa, por conta de umas influências que nada tem a ver com a palavra do Senhor. E o salmista está dizendo, você está ouvindo de quem? Você está se detendo aonde? Que roda você senta? Pensa. Até mesmo do que está rindo, irmãs. Eu sou uma pessoa, minha irmã sabe disso, eu, minha irmã e meu sobrinho, a gente tem uma aliança, né? Dos memes, assim, que só a gente ri. Ela me manda, eu me escangalho de rir, mostro pro meu marido, meu marido fala que sem graça. Porque eu rio e eu rio mesmo. E o triste é que eu fico rindo horas, esqueço, minha vida segue normal. Aí depois corta pra eu numa cena importantíssima. Aí eu lembro, começo a rir sozinha de novo. Gente, que luta, quem é assim? Mas até nisso eu tenho repensado do que eu realmente estou achando graça. Irmãs, o mundo está sutilmente nos influenciando, nos empurrando. E não é coisa de adolescente no TikTok não, tá? Porque tem a galera que é apegada do Facebook. Olha aí o Senhor falando. Eu não estou aqui criticando rede social, seria muito hipócrita se eu assim o fizesse, porque eu estou lá, é meu mundo. Mas quando o salmista está dizendo que a gente tem que rever aonde a gente se assenta, quem a gente ouve e o que a gente administra, é porque existe uma consequência nisso. E logo em seguida ele vai falar sobre a consequência. No versículo 2 ele diz assim, ao contrário, sua satisfação está no livro da lei, e nela medita de dia e de noite. Então ele já traz agora o contraponto. Ele está dizendo, você vai ser feliz se você não ouvir dos ímpios, se você não se deter com o pecador, se você não se assentar à roda dos escarnecedores, se os seus conselhos, a sua conduta não vier de fora, mas se ela vier de dentro, porque ele diz assim, é aquele que tem a satisfação e medita na palavra do Senhor, no livro da lei. É claro que a gente não vai ficar lendo Bíblia 24 horas, irmãs, a gente trabalha, a gente faz muita coisa. Mas o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer aquele que traz a palavra à memória. Aquele que medita. Aquele que traz isso ao coração. E eu tenho aprendido muito sobre isso. A minha mãe e a minha sogra, elas são duas mulheres sensacionais. Elas têm me ensinado muito ao longo desses anos de convivência. A minha sogra é assim, você pode contar o que for para ela. No final ela vai dizer, então vamos orar. E ela vai orar mesmo. É verdade. E a minha mãe, ela tem sempre um testemunho melhor de qualquer coisa. Se eu falar para ela assim, poxa, mãe, queria um sapato novo. Ela, minha filha, tem gente que nem tem pé e você tem os dois. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque essa satisfação, esse contentamento, de fato só tem quem medita na palavra do Senhor. Nós, mulheres, o ser humano anda muito descontente. E nós, mulheres, também. Eu não sei se você tem vivido isso, ou conhece alguém que tem vivido isso, mas quantas vezes nós nunca estamos satisfeitas, não tem contentamento. Que é tanto uma roupa, compra a bendita da roupa, joga no guarda-roupa e continua com aquele vazio. Está angustiada, levanta 20 vezes, abre a geladeira, caça alguma coisa para comer, vou ferver essa leite moça, vou comer esse biscoito, vou comer não sei o que, vou comer não sei o que lá, e não passa. Falta de contentamento, vazio, vazio, vazio. Aí projeta tudo no cônjuge, coitado do pobre, o amado senta com o pão no sofá, você fala, eu só acho engraçado o quê? Ele, gente, que luta. Falta de contentamento.
Contentamento é uma coisa que está acabando no mundo. E eles dizem que isso é crescer, que isso é avançar. Não, mentira. Dá para você ser contente com o ovo, sonhando e projetando a picanha. Dá sim. Dá sim. Dá para ser contente, dá para falar, Senhor, muito obrigado por isso aqui, estou feliz, mas gostaria daquele dali. Mas eu gostaria desse aqui, mas eu sou fiel com esse daqui. Até porque a Bíblia diz, ser fiel no pouco. A gente está perdendo a fidelidade no pouco em nome de uma ambição para crescer, projetar, virar não sei o que, virar não sei o que lá. Mentira de Satanás. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí ele diz, vocês precisam voltar a ter satisfação e a meditar na palavra. A gente precisa voltar a trazer à memória a palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa, você só tem memória daquilo que você já viu. Tem como você ter memória do que você não viu? Você sabe o que é um déjà vu? Quem é que já viveu o déjà vu? Déjà vu. Um dia eu perguntei para uma pessoa especializada. Falei, o que é um déjà vu? Ele falou assim, déjà vu é os seus olhos atrasados da tua mente. Falei, como assim? Você chega no lugar, a sua mente faz o primeiro registro do lugar. Só que seus olhos tardou. Aí quando seus olhos percebem, ele tem a sensação de que já está lá na sua cabeça, porque já está. Milímetros de segundos antes. Então você viu 2 vezes. A sua mente registrou e você quando vê, traz a memória. Olha que lindo. Eu falei, que interessante isso. Ele falou, pois é, já fui para a palavra. Uma olhada que eu dou, a minha mente já registra. E na hora certa ela vai vir aos meus olhos, vai me lembrar da fidelidade do Senhor. Foi o que Deus disse para Josué. Josué, tu foi treinado, foi muito bom. Você viu Moisés, Moisés fez, Moisés aconteceu, mas morreu. Só que eu tenho uma novidade para você. Medita no que eu já disse, de dia e de noite, que você vai bem em tudo que você fizer. O segredo não estava em lembrar de quem Moisés foi. O segredo estava em lembrar do que Deus disse. E aqui o Senhor está dizendo assim, se ao contrário, ao invés de ficar com o conselho dos pecadores, você se deter no livro da lei, aí é que entra a raiz. Porque ele diz assim, é como uma árvore plantada à beira da corrente das águas. Tem uma versão que diz assim, junto de um ribeiro. Se eu não me engano, é a Almeida, né? Aquela mais antiga. Diz, você vai ser plantado junto a um ribeiro. E eu achei isso muito interessante, porque eu fui pesquisar o que é ribeiro. E ribeiro é menos que um riacho. Ribeiro é um filete de água. É a Almeida mesmo que diz, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e tudo quanto faz prospera. Interessante que o ribeiro, ele é um filete de água que corta por outro lugar. Menos que um riacho, menos que um rio, menos que uma corrente. Mas, por ser água que passa, inunda o solo. Então, o que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que quem aprende a seguir o conselho da palavra e não dos ímpios, é como uma árvore que foi plantada junto ao solo, o solo úmido, o solo molhado. E por que essa árvore é diferente da árvore plantada em qualquer outro lugar? Pois bem, vou te explicar. A árvore plantada longe da água, ela não bebe da raiz, ela bebe de fora. Ela bebe da chuva. Ela precisa da chuva para se abastecer e as folhas ficarem verdes e o fruto vir. Para ela alcançar a água da terra, ela tem que ir lá nos lençóis freáticos. Aí são milhares, milhares, milhares de anos que ela tem que estar ali. Agora, a árvore plantada, seja perto de um ribeiro, um filete de água, ela não espera de fora. Não é o tempo da chuva que faz ela florescer. Ela bebe de dentro, porque ela tem raiz. Então tá seca do lado de fora, mas ela tá verde porque tem água na raiz. É o momento que a gente atinge a maturidade de não viver condicionado à estação. Eu sei que a estação influencia, é claro, se acontece uma coisa ruim, você não está plena. Você vai se sentir triste, você vai se sentir mal. Se está num tempo feliz, você fica mais animado. As estações influenciam. O que não pode é paralisar. O que não pode é destruir, o que não pode é secar.
E o salmista está dando o segredo. Seja plantado junto ao rio. Pode ser só um pouquinho de água. Mas quando a nossa raiz está no lugar certo, querida, faz muita diferença. A gente precisa voltar a confiar no conselho do Senhor e na palavra. Eu sei que tem muito método, tem muita técnica, mas existem 3 coisas que são infalíveis e isso nunca vai mudar. É oração, palavra e jejum. Ponto final. A vida do crente é orientada assim. E a gente precisa voltar a experimentar disso. Eu sei que a estética mudou, hoje já não é mais um coque, uma roupa de cada estampa descombinando uma rasteirinha, já não é mais assim, a estética mudou, a irmã do coque está bonitona, mas a essência é a mesma, ainda é buscar o Senhor, ainda é se render, ainda é orar, ainda é se calar, pegar um azeite, que hoje não dá mais para ser galo, que está R$60. Mas apresentar ao Senhor e sair ungindo tudo e falando: Satanás, aqui não, aqui tem presença, aqui tem o Deus vivo, aqui eu declaro que o Todo-Poderoso habita, a sua bagunça aqui não. A essência ainda é a mesma, mulheres plantadas na palavra, porque a palavra transforma. Palavra não é coisa de quem prega, mentira de Satanás, palavra é de coisa de quem crê. Palavra é coisa de quem crê, não é coisa de altar, é coisa de gente. Se você crê no Senhor, você precisa meditar na palavra. Porque a palavra foi ela que me salvou. No tempo de maior seca na minha vida, o que me salvou foi a palavra, irmãos. E o que tem me levado a tantos lugares e feito tantas coisas, a palavra do Senhor. A nossa raiz, principalmente mulher, a gente consegue ser muitas coisas. E na verdade não é nem porque a gente é o ou, não, é porque a vida vai nos obrigando mesmo. E ainda teve uma galera que lutou a beça pelos nossos direitos, amém, mas também nos colocou mais numa gama de funções. Aí agora você tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que ter vida fitness, tem que ter o cabelo sem ponta dupla, e tem. Aí trabalha fora. Eu falei pro meu marido: fica rico que eu quero sair do Pilates e ir no Hortifruti comprar laranja. O que você fez hoje, Carmozina, quinta tarde? Eu fui no Hortifruti, escolhi hortelã. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que lavar roupa. Mulher tem que ser muita coisa, mas a gente vai botando as nossas raízes no lugar errado. Aí bota a raiz no relacionamento, aí vive condicionada ao outro. O outro tem que somar com você. Aí bota a raiz no trabalho. Um dia chega lá demitido, acabou a vida. Bota a raiz na aparência. Se tiver alguma questão, acabou. A gente vai colocando as nossas raízes no lugar errado, sendo influenciada por um mundo onde as verdades estão distorcidas. Mas o salmista nos dá um conselho: quer ver tudo, tudo. E irmãs, é claro, pode olhar várias versões, vai estar lá. Tudo, versículo 3, tudo o que você fizer prosperará. Se existe um segredo para a prosperidade, eu descobri que é esse aqui. Quantas vezes a gente fica cansada e frustrada porque não consegue ter êxito no que está fazendo. E o Espírito Santo de Deus, com muito amor e temor, diz para mim e para você: para de pegar conselho no lugar errado. Não está indo para frente porque a tua raiz não está no lugar errado. Se planta na palavra, mergulha na palavra, vira alguém que busca conselho no Senhor. Tudo que você fizer vai prosperar. Promessa do Senhor é a palavra. É a palavra de Deus. E aí, para terminar, eu sempre gostei muito, sempre amei a Bíblia, né? Quando eu me converti com 16 anos. E eu fui para casa, eu me converti no retiro. E eu fui para casa e eu falei: eu vou ler a Bíblia. Agora eu sou crente, eu tenho que saber o que está escrito lá, né? O livro dos crentes. Pensei isso. Minha mãe me deu uma Bíbliazinha pequenininha. Eu ficava lendo aquela Bíblia a manhã inteira na minha escola. Eu ia para a escola, ficava lendo a Bíblia. Voltava da escola, lia a Bíblia. Aí minha irmã mais velha botou meu apelido de Bíblia.
E era mesmo, tudo que eu fazia, ela era bem pequenininha na época, eu enxergava muito bem. Eu ficava fazendo as coisas e lendo aquela Bíbliazinha. E aí eu lembro que o tempo foi passando, eu falei para o meu pastor um dia, eu já pregava a palavra em pequenos grupos. E eu falei para o meu pastor, eu quero fazer um seminário. Peguei a carta, dei para ele, ele falou, Carmozina, não é o momento de você fazer um seminário, você está muito nova, busca uma faculdade, faz outra coisa. Tem um curso, era no SEI de Caraí, aquela na porta do túnel, na entrada do túnel de Charitas, tinha um curso ali, ele falou, faz esse curso aqui, vai ver o que você vai fazer de profissão da vida, vai ver outra coisa, depois você volta para esse negócio de seminário, achei aquilo curioso. E ele já me dava oportunidade para pregar a palavra, eu recebia muitas palavras sobre ministério e tudo mais, sempre recebi muitas revelações sobre isso. Fui fazer o curso, esse tal curso que ele me mandou, 1 ano estudando, gostei lá, eu conheci o grego. Falei, gostei de grego, vou estudar mais grego. Tentei a faculdade, passei no vestibular, comecei a fazer letras na UF, letras português e grego, e fui aprendendo, sempre estudando, sempre lendo, sempre meditando nas escrituras, e sempre praticando também, tentando pelo menos praticar, chegando sempre perto, trazendo a memória, lembrando. O tempo passou, eu e meu irmão, nosso sonho era ser cabeleireira, né, Mara? O sonho da gente era ser cabeleireira. A gente fazia trança, fazia mega hair. Eu era uma boa cabeleireira. Um dia a gente foi numa conferência assim de mulheres, Deus usou uma das nossas pastoras para falar para a gente que não era nada disso. A gente voltou para casa tristinha, né? Voltamos para casa murchinha, falamos, Senhor, se não é isso, é o quê? O tempo foi passando, a gente montando o nosso salão, trabalhando com cabelo, ganhando dinheiro. Eu namorei por 4 anos, noivei, casei em março de 2013. Quando foi em maio de 2013, meu ex-marido foi trabalhar, levou um tiro na cabeça e morreu na hora. Eu voltei para casa, completamente desnorteada. A casa que eu tinha acabado de montar, 2 meses a gente fechou. Minha mãe fechou minha casa, sei lá o que ela fez com as minhas coisas, saiu dando minhas coisas. Eu fiquei na casa da minha irmã, morando na casa da minha irmã. Minhas clientes foram procurando outros clientes, porque quem usa a trança usa mega hair, minha filha, nem luto, tá? Vai procurar outra cabeleireira e fica desesperado. Minhas clientes foram indo embora, a gente largou tudo de salão para lá. Minha vida acabou. Fiquei magérrima, ficava o dia inteiro sentada no sofá da minha irmã, olhando para o nada. Um dia, estou lá sentada, olhando para o nada, sem perspectiva nenhuma de futuro, de nada. Meu pastor chegou lá em casa, vim te visitar, Carmozina. Falei, vem me visitar? Vim. Puxou do papel, do bolso, o papel velho amassado. Falou aqui, está preenchido desde o dia que você me entregou. O Espírito Santo de Deus manda te dizer que a época é agora. Eu falei, agora? Agora eu não formulo uma frase na minha cabeça, agora eu não quero não. Ele falou, mas é agora. O esposo da minha irmã falou para mim assim, se você quiser ir estudar a palavra, eu vou contigo. Eu te levo e te busco todo dia. A gente ia. Irmãs, eu só tinha uma calça jeans que minha irmã rasgou e jogou fora. Eu guardei mágoa, tá? Talvez um dia eu te perdoe, mas ainda não é o momento. Botava minha calça velha, um all-star velho, uma camisa de congresso da antiga, ia para o seminário, sentava lá, chorava. Não ouvia nada que ninguém falava. Um dia eu sentada lá no seminário, e aqui eu já estou acabando, entrou um professor chamado Eduardo Gomes, semana passada eu estava com ele. Começou a ensinar sobre cristologia, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. O que é cristologia? Estudo de Cristo. Foi destrinchando o Novo Testamento. Falei, que coisa linda, não sabia que Jesus era assim. E eu lembro que na primeira aula eu já prestei atenção, na segunda já não chorei. Na terceira ele falou uma coisa assim, ele falou assim, o Deus Todo-Poderoso não veio à terra, ele nasceu na terra. Veio como um bebê extremamente vulnerável, dependendo de uma mulher que o alimentasse. E se não alimentasse, ele morria. Decidiu passar por todas as fases, infância, adolescência, fase adulta. Viveu decepção, sofreu, se cansou, chorou, passou fome. Tudo que você sente, ele conhece. E não há nada que você não possa dividir com ele. Por isso que ele te ama tanto. Porque ele viveu o que você viveu. Eu falei, Jesus, eu quero esse Jesus. Não é o Jesus do entretenimento que se prega hoje na igreja, não. Jesus que te abençoa no domingo e te esquece na segunda. Não, o Jesus que te amou tanto que veio na terra. Para experimentar do que você experimenta. Para quando você passar no vale, passar com você. Eu falei, eu amo, eu quero esse. Eu quero esse Jesus. A gente não se apaixona mais por ele porque a gente não o conhece.
experimenta conhecer, experimenta ir, mergulhar em quem Ele é, que aí sim o fogo nos olhos dele vai fazer a gente se apaixonar mais e mais e mais e mais. Aí a raiz vem, porque pode bater o vento que for. Você fala, passa marido, passa emprego, passa corpo perfeito, mas Jesus fica. Ele fica. Ele fica. E a palavra foi me curando, eu fui me apaixonando. E ele foi fazendo, e foi fazendo mesmo em todas as áreas. O irmão já desistiu de mim, desligou o computador e foi embora. Estou aparecendo ainda, irmão. Aleluia. Foi me curando. Me deu um destino, me deu uma família. Me deu peso. Esse dia eu tirei a trança. Postei até uma foto. Irmãs, eu não tinha cabelo, meu cabelo caiu todo. Conhecer Jesus, meditar no livro da lei, ser plantada junto às águas. Aí, Jó, no auge do sofrimento, disse assim: tem esperança até para a árvore. Para mim não tem, eu estou morto. Mas para a árvore tem esperança, porque se a árvore for cortada, se ela tiver raiz, ao cheiro das águas ela volta a brotar. Jó capítulo 14, versículos 7, 8 e 9. A pergunta que não quer calar é: água tem cheiro? Água não tem cheiro? Aí ele fala assim: ao cheiro das águas ela volta a brotar. Que cheiro se a água não tem cheiro? Sabe o que ele está dizendo? A árvore não pode ter mais nada, porque já cortou, acabou. Mas se ela tiver raiz, ela nem está percebendo, porque a água não tem cheiro. Mas se ela estiver perto de um ribeirinho, só um filete de água, a água, quando ela menos espera, vem. Toca nas raízes dela, faz com que ela se torne verde. No tempo certo dê fruto. E tudo que ela bota a mão vai prosperar. Mulher, eu não sei de quem você está ouvindo. E também não sei aonde você está se firmando. Uma coisa eu quero te dizer: se não for a lei do Senhor, nada mais pode nos sustentar. Queria chamar um louvor aqui. Essa palavra nada mais é do que um convite. Um convite a você colocar sua raiz em outro lugar. Nem quem Ele é. Nem quem Ele é. Nem quem Ele é. Glória a Deus. Se você puder cantar aquela. A gente vai louvar o Senhor, em seguida eu vou orar. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. E se de alguma forma essa palavra fez sentido para você, eu quero te convidar já a fechar os seus olhos e já começar a pensar no Senhor. Não pense em outra coisa, não. Talvez você esteja aí cheio de problemas, cheio de situação. Eu também tenho, queridas. Demandas para resolver. Mas nessa hora eu quero te convidar a meditar. A meditar nele, a olhar para ele. Olhe para o Senhor nessa noite. Olhe para o Senhor nessa noite. Diga: Jesus, eu quero estar plantada junto a Ti. Eu quero estar plantada junto a Ti. Me arranca das mesas que eu já não devo mais estar. Me tira dos lugares aonde as influências têm sido ruins. E me atrai com o Teu bom perfume nessa noite. Aleluia. E me atrai com o Teu bom perfume.